Mas graças ao Senhor, Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele continuará falando sua palavra de graça aos corações surrados. Mas também palavra de autoridade. De modo que quando nós a ouvimos, nós não ficamos em cima do muro. Não é? Porque sua palavra é a palavra da verdade. Então ela nos tira de cima do muro. E nós dobramos nossos joelhos e dizemos assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E Ele é meu Salvador. Essa é a nossa confissão pessoal. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é maravilhoso? Essa é a nossa experiência. Então, a autoridade, porque Ele é a verdade. Mas a autoridade de poder. Por que poder? Essa palavra dunamis fala de contundência. De onde vem nossa palavra dinamite. Dinamite. Não eram só palavras que em si mesmo tinham autoridade, porque são a verdade. Mas elas têm contundência, poder. Para atingir os nossos corações, quebrar corações duros, abrir a armadura do nosso coração, que resiste à palavra do Senhor. Um martelo que esmiuça a penha é uma das descrições, das metáforas usadas para a palavra de Deus, dentre tantas na Bíblia. Um martelo, uma marreta que esmiuça a penha ou a rocha. Graças a Deus por isso. Então é por isso que as multidões apertavam o Senhor para ouvi-lo. Esse é o verso 1, tão lindo. E ele estava então ali junto ao lago de Genezaré. Lucas faz questão, a precisão de Lucas é muito impressionante, irmãos. É linda a precisão de Lucas. Sabe por quê? Primeiro porque sem dúvida nenhuma, o Senhor prepara os seus vasos antecipadamente. Você lembra que Paulo diz em Gálatas assim: ao que me separou antes de eu nascer. Lembra-se? O Senhor molda os seus vasos, prepara os seus vasos antes que eles nasçam. Prepara para o seu objetivo, para o seu chamado, para o seu serviço. A história do Senhor com os seus vasos começa muito antes da história dos seus vasos com Ele. Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ao que me separou antes de eu nascer, e aprouve revelar o seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1. E assim, foi verdadeiro com relação a Lucas. Lucas, sem dúvida, era um homem de inteligência acima da média. Não tenha dúvida a respeito disso. Mas isso não é o mais importante. Lucas é um homem meticuloso. Você não precisa ter exatamente uma inteligência acima da média para ser meticuloso. Então, para mim, a característica mais importante de Lucas não é esse seu preparo natural, digamos, até acadêmico, chamemos assim. Mas é o fato dele ser um homem estritamente meticuloso. Por isso que ele fala que fez aquela ordenação coordenada dos fatos. É um arranjo minucioso, delicado, difícil, ordenado. Ele teria que checar e rechecar as testemunhas, para que ele escrevesse o que é a palavra da verdade. E esse homem foi usado pelo Senhor para escrever esse evangelho. Então, você vai ver que Lucas não chama esse lago de Genezaré de mar, porque na verdade não era mar. Era um lago de água doce, não tem nada de mar no mar da Galileia. O Rio Jordão nasce no Hermon, desce das colinas de Golã e forma esse lago, um imenso lago de 20 quilômetros, de comprimento máximo e 13 quilômetros de largura máxima. Como uma amêndoa, digamos assim, no meio da terra de Israel. Então, esse é um lago. Nem onda tem. Mas como tem tempestade lá? Deixa eu abrir então um parênteses rápido para você não ficar confuso. Uma vez uma irmã, amiga, de uma outra cidade, estava com seu marido visitando o lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Nós também estivemos lá fazendo o mesmo passeio nesse barco. Então, quando ela entrou nesse lago, fazendo esse passeio, a primeira coisa que veio na mente dela é: mas como pode haver uma tempestade aqui? Nem onda tem. E há tantos registros nos evangelhos a respeito dessas tempestades no mar da Galileia. Bem, o passeio dela continuou, não foi meu caso, meu passeio foi muito tranquilo. Mas no passeio dela, quando estava terminando, aí alguns quilômetros da costa, o dirigente do barco, o piloto, disse assim: eu preciso me apressar, porque vem uma tempestade. Veja bem. E ela disse: tempestade? De onde vem essa tempestade? Aí ele diz: vem daquele canto.
uma coluna de vento. Uma coluna de vento. Esse vento frio é uma coluna de vento que está vindo lá daquele ponto. E ela vai tornar esse lago tempestuoso. Precisamos chegar logo. E ela disse que quando chegou ao porto, estava a alguns quilômetros do porto, as ondas já estavam grandes, o suficiente para baterem naquele barco. Um lago encapelado, como se diz. Ondas batendo naquele barco. Foi a experiência que ela teve. Parece que o Senhor quis responder à indagação dela nessa mesma viagem. Né? Então, esse é o lago de Genezaré. Mas, no geral, ele é um lago muito tranquilo, muito calmo. Por isso, nosso Senhor pede o barco de Pedro emprestado. Esses são os detalhes do texto, tão bonitos, cheios de lições que vamos extrair depois. Mas, primeiro, é importante que você monte o quadro na sua mente aí. O Senhor apertado pelas multidões, todos querendo ouvir essa palavra de graça, de autoridade, de poder, como falamos, nos seus lábios, e apertam, empurram e comprimem o Senhor Jesus. Então ele disse para Pedro, me empresta o teu barco. Ele entrou no barco e diz, afaste o barco um pouco da praia. E o Senhor fez isso não apenas porque ele estava apertado, sabe por que mais? A multidão era tão grande, que um homem falando ali no meio daquela multidão, ele podia ser ouvido por quantos será? Só pelos mais próximos. Mas, se ele afastasse o seu barco, e a multidão se colocasse ali numa orla côncava, e ele então afastasse o seu barco um pouco, você está vendo o que ele criou aqui? Ele criou um teatro. Então, ele fez do barco de Pedro um púlpito. E desse barco, durante o dia, o vento sopra como durante o dia? Da água para a terra, e à noite da terra para a água, certo? Então, quando nosso Senhor falasse desse barco, o vento levaria as suas palavras. Ele atingiria muito mais pessoas a partir daquele barco. Sabe por que ele sabe isso? Porque ele é o Criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nosso Senhor toma esse púlpito, barquinho púlpito, assenta-se, diz o texto, ele está sentado, não em pé no barco, mas ele se assenta no barco e fala do barco. Então, todos que estavam naquela orla poderiam ouvi-lo muito bem. E o texto continua ainda assim. Os pescadores que estavam ali tinham desembarcado, porque eles pescaram a noite toda, Pedro depois vai dizer isso, e já estavam lavando as redes, certo? No verso 2. Então o Senhor entra em um dos barcos, como já falamos, verso 3, que era o de Simão. Está vendo como Lucas é preciso em dizer de quem que era o barco? Pediu-lhe que então o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, veja aí, ensinava do barco as multidões. Aqui vamos parar um pouquinho só para uma nota rápida. Se tivermos tempo, ao final, nós vamos destacar um pouco sobre as duas pescas milagrosas colocadas juntas. Porque há duas registradas nos evangelhos e só duas. Então essa é a primeira pesca milagrosa registrada por Lucas, em Lucas 5. A outra pesca milagrosa, onde está? João capítulo 21. Você se lembra? Quando Pedro diz, eu vou pescar. E ele mais 7 pessoas entram no barco, depois do Senhor ter ressuscitado, depois de ter aparecido a Simão mesmo, né? E ele vai pescar, não pesca nada também, como aqui. Os relatos são muito semelhantes, mas lá acontecem coisas diferentes daqui, e muito importantes. Não sei se teremos tempo de tocar nisso hoje. Mas esses dois relatos precisam ser colocados juntos necessariamente, porque são os únicos dois relatos de pesca miraculosa. Ouça bem, você acha que isso é coincidência ou é sem propósito? Os dois relatos incluem Simão Pedro, ele é a figura principal, certo? Em um relato, no primeiro, Lucas 5, o Senhor está no barco. Olha a expressão do verso 3, parte final. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Mas no capítulo de João 21, anote os textos, por favor, para depois você fazer a leitura paralela. Em João 21, o Senhor não está no barco. Pedro está lá pescando com aqueles 6 outros, e o Senhor está na praia. Aí João reconhece que era o Senhor que estava lá, aquele homem no alvorecer do dia, mal podiam enxergar, o dia estava alvorecendo, pescaram a noite inteira, não apanharam nada, em João 21. Então,
João reconhece a voz daquele homem e diz para Pedro: é o Senhor. Pedro estava pescando desnudo no barco, ele se cinge rapidamente, pula do barco, o barco estava a 90 metros da praia, e ele vai nadando até lá e encontra o Senhor com aquele braseiro